14 detidos em mega operação em condomínio residencial na Serra. Os bandidos faziam as leis no local. Os moradores eram obrigados a deixar os criminosos entrar nos 600 apartamentos. Treinador é preso ao registrar boletim de desaparecimento em delegacia. Ele era procurado pela justiça por estuprar crianças em escolinha de futebol. Executivo é preso com quase 2 milhões de reais em drogas. Os entorpecentes eram vendidos em bairros nobres da Grande Vitória. Na mesma ação, outros 2 suspeitos também foram detidos. Justiça determina que Telex Free devolva dinheiro a investidores. O valor deve ser corrigido. Bandido usa carro para cometer assaltos em Vila Velha. Uma das vítimas foi surpreendida enquanto falava ao celular. Sinal fechado, o motorista não consegue frear e bate no veículo da frente. Câmeras ao longo da BR-101 auxiliam o trabalho da Polícia Rodoviária. Corpo de biólogo capixaba que morreu num acidente aéreo em Roraima é cremado. Bolhas vermelhas nas mãos, no pé e até na boca. Elas podem ser confundidas com catapora, mas é outra doença, mais comum em crianças com menos de 5 anos. Uma médica explica por quê. A gente já volta. Olá, boa noite. 14 suspeitos são presos em mega operação num condomínio na Serra. De acordo com a polícia, os bandidos determinavam as leis. Moradores dos 600 apartamentos eram reféns dos criminosos. 14 pessoas foram presas hoje pela manhã no condomínio residencial Ourimar, na Serra. Entre elas, Denilson da Cruz Santos, de 21 anos, conhecido como Neguim da 12, e João Augusto Rodrigues de Oliveira, de 18 anos. Os dois tinham mandados de prisão por diversos homicídios e participavam da onda de terror que a região estava vivendo. Nós vimos recebendo denúncias já há algum tempo, inclusive da região de Manguinhos e Vila Nova, a região ali no entorno, no sentido de que marginais estavam assaltando, perturbando ali naquela região, as pessoas não estavam mais podendo nem frequentar a praia direito, surfistas estavam reclamando também e tudo. Dada a situação, na manhã desta quinta-feira, 161 policiais civis e 220 policiais militares, apoiados por um helicóptero, se uniram em uma operação no condomínio Ourimar. As informações são que criminosos tinham expulsado porteiro, síndico e moradores que se recusavam a cooperar. Eles teriam até mesmo colocado as próprias leis no local. Era um poder paralelo. A primeira lei e a principal é a lei do silêncio. Quem a descumprisse, quem fizesse denúncias explícitas, quem testemunhasse contra tais indivíduos, era morto. Eles passavam livremente com armas de fogo, inclusive armas de fogo de grande porte, segundo informações dos moradores, por todo o conjunto residencial Ourimar. A outra lei é que não havia propriedade privada para tais indivíduos. Eles poderiam adentrar quaisquer dos apartamentos, poderiam esconder objetos ilícitos em quaisquer dos apartamentos. Uma outra lei era que não podia entrar carros roubados, a não ser que houvesse a anuência dos chefes do tráfico de lá. De porta em porta, os policiais entraram em algumas residências e, além dos criminosos, encontraram também uma espingarda calibre 12 caseira, munições para a arma, um revólver 32, buchas de maconha, cigarros contrabandeados e dinheiro do tráfico. Os números de presos e de objetos ilícitos encontrados não são o maior resultado de uma operação deste tamanho. Para o secretário de Segurança Pública, essas ações tiveram como maior benefício a retomada do controle da área e a consequente devolução da segurança para os moradores de bem. Muitos moradores estavam lá reféns da criminalidade, de um grupo pequeno, mas que estavam causando transtornos à população de bem. Então, o mais importante para a gente foi isso, devolver, e a gente vai continuar presente, nós vamos continuar com outras ações dessa natureza, devolver a tranquilidade para lá, para os moradores das regiões circunvizinhas e passar um recado forte, duro, contra a criminalidade. Não há nenhum local
mesmo que seja um condomínio e que a polícia não possa entrar. 2 criminosos que a polícia esperava encontrar no condomínio continuam à solta. São eles, Brian Lopes de Oliveira e Douglas Fernandes Pinto. A Polícia Militar afirma que vai continuar presente na área do condomínio Ourimar, na Serra, para manter a ordem pública. É muito importante permitir isso ao cidadão, o direito de ir e vir dele, o direito de habitar aquela casa que ele adquiriu com dificuldade financeira, um planejamento familiar que ele faz para pagar aquilo mensalmente. Então é inadmissível que criminoso, que homicida, que infrator qualquer, independente da situação que ele esteja, ele impor algum tipo de regra diferenciada para aqueles cidadãos humildes e trabalhadores. Quem tiver informação dos suspeitos que ainda não foram detidos, ligue 181. 2 milhões de reais em drogas são apreendidos num apartamento de luxo em Vila Velha. Um executivo é acusado de vender um entorpecente em bairros nobres da Grande Vitória. Gabriel Santos Ramos, de 19 anos, e Alex Augusto de Souza, de 23, foram abordados pela polícia durante uma investigação de combate ao tráfico de drogas em Itapuã, Vila Velha, nesta quarta-feira. Os dois foram detidos em flagrante. O GOT e a Delegacia de Investigações Especiais já vinha numa investigação já de alguns meses, visando coibir e reprimir o tráfico de drogas naquela região de Itapuã, nas proximidades da base do GOT e Praia da Costa. E na data de ontem foi feita uma operação num posto de gasolina perto do terminal de Vila Velha, que resultou na prisão em flagrante de 2 indivíduos comercializando maconha. Em seguida, os policiais receberam a informação de que outro suspeito estaria comercializando drogas próximo a uma das entradas de um shopping na Praia da Costa. Ele foi abordado no momento em que saía para fazer uma entrega. Gercier Ximenes de Souza, de 27 anos, ainda teria resistido à prisão. Quando ele foi abordado, ele não esperava. Então ele reagiu, tentou agredir os policiais, mas foi imobilizado, teve que ter usado de força compatível para poder reduzir a reação dele. Ele era um indivíduo acima de qualquer suspeita, trajava terno, frequentava academias de luxo. Apesar de negar envolvimento com drogas, a polícia encontrou na residência dele, que seria um apartamento de luxo na Praia da Costa, uma quantidade enorme de entorpecentes. 28,5 kg de haxixe embalado, LSD, êxtase, cocaína e muito dinheiro. Quase R$2 mil em cédulas e moedas. Segundo a Polícia Civil, o criminoso era fornecedor de bairros nobres da região da Grande Vitória. Ele tinha um pessoal específico que ele repassava esse entorpecente, geralmente pessoal de classe média alta. A clientela dele não era do varejo, só bairro nobre. Praia da Costa, Itapuã, Praia do Canto. Só para você ter uma ideia da lucratividade do criminoso, esse pacote aqui com mais de 5 mil comprimidos de êxtase está avaliado em quase R$600 mil. E esse outro aqui que contém mais de 1 quilo de cocaína, que é a cocaína pura, está avaliado em 300 mil. O montante do material apreendido chega a R$2 milhões, fora o dinheiro. Justiça determina que Telex Free devolva o dinheiro dos investidores. A determinação foi da 2ª Vara Civil do Rio Branco, no Acre. A empresa também está proibida de operar em todo o país e teve os contratos anulados. Para receber o dinheiro, os investidores terão que comprovar o investimento e os lucros já obtidos. A Telex Free vai ter que pagar multa de R$3 milhões ao governo. Mais detalhes no portal tribunaonline.com.br. Treinador é preso acusado de violentar sexualmente crianças em escolinha de futebol. Ele estava foragido da justiça há 10 anos, mas procurou uma delegacia para tentar encontrar o filho. A justiça procurava por Isael de Almeida Campos desde 2015. O homem, de 51 anos, é réu em um processo judicial por suspeita de estupro de vulnerável. O crime aconteceu em 2004, em Vila Graúna, Cariacica. Na época, 2 crianças, uma de 12 e outra de 11 anos, denunciaram Isael por abuso sexual.
Ele era técnico de um time de futebol do bairro. Ele tinha uma escolinha de futebol no município de Cariacica e nessa oportunidade, então, ele prometia a essas crianças que levaria ela para grandes times, dizia que elas tinham que, para elas ingressarem no mundo do futebol, elas teriam que praticar relação sexual com ele e ele, então, mediante essas promessas e até chantagens, então, ele vinha molestando dessas crianças. Isael foi preso em uma situação tanto quanto curiosa. Ele procurou a delegacia de pessoas desaparecidas para registrar uma ocorrência. O policial civil teve acesso aos documentos de Isael para preparar o boletim. E a partir dessas informações, identificou que Isael estava foragido. Não estava foragido, não. Não estava foragido, eu estava procurando o meu filho que está desaparecido. De acordo com o delegado, o crime foi constatado através de exames médicos e psicológicos e dos depoimentos das vítimas. O caso se arrastou por mais de 10 anos na justiça, até que em 2015 foi decretada a prisão preventiva. Sem saber onde Isael estava, a justiça identificou o homem como foragido. Isael afirmou que não sabia que estava sendo procurado. Ele já acreditava que aquilo já teria sido encerrado. Segundo ele falou, não, esse caso já está encerrado, não vai acontecer mais nada, não deu nada. Mas o mandado de prisão estava ainda lá pendente e, felizmente, ele agora vai responder preso. Como diz o ditado, quem procura, acha. No caso de Isael, ao procurar, ele foi encontrado. Nós acreditamos que com a divulgação das imagens dele, certamente novas vítimas surgirão e nos procurarão aqui na delegacia para formalizar o inquérito policial. 20 câmeras ao longo da BR-101 ajudam na fiscalização e mais 80 devem ser instaladas. O sinal fecha, a fila de veículos para e um carro branco que segue em velocidade maior do que os outros acaba causando um acidente. O flagrante foi feito na manhã de hoje na BR-101 na Serra por essa central de monitoramento que fica na empresa que administra a rodovia. A central tem 20 câmeras ao longo da BR. Cada câmera tem um alcance de 4 quilômetros na captação das imagens. Esse centro de controle a gente controla todos os nossos recursos, né? Ao longo da rodovia a gente tem 20 câmeras espalhadas, né? Mais as câmeras que a gente tem nos nossos postos operacionais, que são as praças de pedágio, as bases de atendimento e as balanças. O monitoramento é feito do norte do Rio de Janeiro, passando por todo o Espírito Santo até o sul da Bahia. E é uma tecnologia que tem ajudado a Polícia Rodoviária Federal. Ajudado nas abordagens e na identificação de condutores imprudentes. Com essas câmeras que hoje já existem nas rodovias, né, em alguns trechos das rodovias e nos pedágios da Eco 101, o policial no posto da PRF, ele tem acesso e ele consegue já identificar alguns veículos utilizando a placa, olhando a placa, alguns veículos com placas adulteradas e posteriormente esses veículos serem abordados no posto da Polícia Rodoviária Federal para as demais providências. E até o fim do ano, a PRF deve instalar uma central de monitoramento com uma equipe exclusiva para verificar as imagens em tempo real. Foi cremado hoje o corpo do biólogo capixaba que morreu num acidente de avião em Roraima. A despedida do biólogo Olavo Perim Galvão foi marcada pela emoção. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao jovem. As bandeiras sobre o caixão retratavam as duas grandes paixões de Olavo, o Ibama, onde trabalhava há 4 anos, e o Vasco da Gama, time de coração do capixaba. O velório aconteceu no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Olavo também foi homenageado com uma salva de tiros feita pelo Exército. O biólogo morreu na última segunda-feira num acidente aéreo em Roraima, norte do país. Ele estava com outros 3 funcionários do Ibama, num táxi aéreo fretado pelo Exército Brasileiro. Natural de Castelo, na região serrana do estado, o rapaz participava de missões no norte do país contra o desmatamento e o garimpo ilegal. O corpo foi trazido para o estado num avião da Força Aérea Brasileira. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, também prestou as últimas homenagens ao rapaz, a quem classificou como um herói. Ele era muito querido por todos os funcionários, era tido como uma referência na área de fiscalização. O seu passamento, a sua morte, deixou a todos muito tristes. Uma doença que no início pode ser confundida com um resfriado e depois que aparecem as bolhas pelo corpo,
pode também ser confundida com catapora. Ela é causada por um vírus e atinge principalmente crianças abaixo de 5 anos. As pequenas bolhas atingem mão, pé e boca. O pequeno Cauã já foi alvo da síndrome. Os sinais surgiram pouco depois do menino começar a ir para a escola. No início, a Eduarda pensou que o filho estava com catapora. Eu achei que fosse catapora, né? E achei que tinha dado uma catapora menor, porque ele já tinha tomado a vacina. Então, quando eu olhei ele cheio de bolinha, na hora eu fiquei, gente, será que é catapora, é alergia? Será que comeu alguma coisa errada e, né, deu alguma coisa? A transmissão da doença se dá pelas mãos sujas, por alimentos mal lavados ou cozidos que tiveram contato com fezes contaminadas, ainda através das gotículas espalhadas por meio da tosse, espirro ou saliva. Também é possível contrair a doença tendo contato direto com as bolhas estouradas. As lesões de pele são bastante variadas, mas a gente vê principalmente as pápulas, que são essas bolinhas, e as vesículas, que é quando a bolinha tem um conteúdo líquido, clarinho, bem pequenininha, diferente da catapora, que são as lesões maiores, não costumam coçar e elas se resolvem habitualmente entre 7 e 10 dias. Importante não ficar futucando, tentando espremer essas bolinhas? Com certeza. Toda vez que a gente faz alguma lesão em cima dessas bolinhas, a gente pode abrir espaço para que bactérias que moram na pele ou que estejam no ambiente penetrem, e aí a gente pode ter infecções secundárias a um vírus que é autolimitado e habitualmente não vai ter nenhuma consequência se a gente não estiver mexendo, futucando as bolinhas. Cauã precisou ficar afastado da escola por 7 dias para evitar transmitir a doença para os coleguinhas. Ficou em casa o tempo todo, ficou mais molinho, né? Ele estava amoedinho, não chegou a dar febre, mas estava bem molinho, assim, quietinho, né? A síndrome mão-pé-boca atinge principalmente crianças abaixo de 5 anos. Durante o outono e o inverno, o risco de baixa na imunidade é maior. E isso pode aumentar a chance de contrair a doença. Por não existir tratamento específico para a síndrome, o melhor remédio é a prevenção. E evitar o contágio é bem simples. A gente só vai fazer tratamento sintomático, eu não tenho nada que eu possa fazer para diminuir o curso dessa doença, não existe um antibiótico ou uma medicação específica. O melhor tratamento, a gente já conversou antes, é evitar a contaminação. Como a gente pode fazer isso? Do jeito mais fácil que qualquer um pode fazer em casa, na creche, qualquer lugar que a criança esteja, que é lavar as mãos adequadamente, especialmente depois de manipular secreções. O vírus pode ficar nas fezes durante 6 semanas, às vezes meses, ou seja, não é só quando eu tenho a manifestação clínica que eu estou transmitindo, ele pode começar a transmitir antes de aparecerem as bolinhas e depois que já resolveu ele continuar transmitindo. É importante também manter a criança bem hidratada e trocar todos os dias a roupa de cama. E a seguir, bandido usa carro para assaltar pedestres. A gente já volta. Criminoso usa carro para assaltar pedestres em Vila Velha. O bandido chega de carro numa rua pouco movimentada. Ele aborda uma mulher que falava ao celular. A vítima é obrigada a entregar o aparelho. A ação é rápida. O bandido sai de marcha ré enquanto a vítima volta caminhando pela calçada. O assalto aconteceu no bairro Cobilândia. Quem tiver informações do suspeito, ligue 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.